Tá aí pra mim ainda. Bato na tecla, pra mim ainda o Botafogo vai ser o campeão. Botafogo vai ser campeão. Não vejo... Só se quiser... Não vejo outro dar outra derrapada dessa. Porra! Você sempre fala isso. Você sempre fala isso. Ah, perdeu pro Cuiabá em casa, mas não vai dar outra dessa. Vamp... Sabe pra que ele deu? Palmeiras. Tá bom, mas ele deu uma derrapada, foi uma frouxidão. Mas foi uma frouxidão histórica. Não, que frouxidão nada. O discurso aqui, professor, do programa ontem, do Canelada, tava todo pronto. Eu cheguei, tô lá embaixo na garagem, pênalti pro Botafogo. Digo, 4x1, hoje a gente vai chegar no Abel. Não, mas o teu discurso. Você também, o teu discurso. Você tava lá pra latir. Fala do teu discurso. Você ia latir já de outra forma. Já ia latir com o Flamengo, com tudo. Quando eu subi aqui no 20º andar, 3x2, eu não sei, um pênalti agora. No lance seguinte. Aí o menino falou, não, perdeu e tomou o gol. Aí eu falei, vai tomar. Tanto que na última bola eu falei, o Bruno, jogador, nosso amigo Rafael Veiga, né? Sim. Amigo meu, senhor do Piperno. Que bola que ele colocou hein? o Murilo. Rafael Veiga, hein, velho? E o Murilo é baiano. Não, mas tem uma coisa. Esse jogo vai entrar, brincadeira à parte, vai entrar pra história, pô. Mas você sempre fala que o Botafogo vai parar de entregar assim, assim, assim. Ontem foi a pior entregada dos últimos anos no futebol sul-americano. Isso é verdade. Porra! Se perdeu tava 3x0. Depois 3x1 com pênalti. Ele vai xingar a mesma coisa. Eu ainda acho que o Botafogo está vivo na briga pelo título. É lógico, isso é óbvio. Então, não é óbvio. Que ele tem 3 pontos na frente. Lembre-se que eu falei que ele precisa de 4 vitórias em 9 jogos. Tudo bem, ele tomou. E outra coisa, foi um jogo atípico. O Palmeiras foi espetacular. Tudo isso eu concordo. Só que tem que entender que foi um jogo atípico, né? Dificilmente isso vai acontecer novamente. Imagino que não aconteça mais uma vez, né? Mas para o Palmeiras foi maravilhoso. O nível de confiança do Palmeiras deve estar nas nuvens. Eu sei disso. Mas eu interrompi só para reforçar que eu também acho que não está morto o Botafogo. É isso. Não. Morto não está. Mas é a maior entregada do futebol brasileiro nos últimos, pelo menos, vai, Bruno, você que é enciclopédia. Não acabou não, pô. Não, entregada num jogo, pô. Os caras fazem 3x0, 3x1 com um pênalti a favor. E eu vou falar, porque é uma coisa que eu falei pouco ontem. É uma entregada feia também, porque se você for pegar os 2 últimos gols do Palmeiras, foram 2 gols ridículos. Num, o Gustavo Gomes tá sozinho e o Flaco tá sozinho. Cadê a marcação? Teve jogador expulso, tá bom, mas não consegue tirar uma bola de dentro da área. No outro, o Murilo tá sozinho também, no segundo pau pra finalizar. Cara, são gols que você vê que o time tá sentindo a pressão, o time tá com a perna tremendo. São gols fáceis de se marcar. Ontem... Porra, é uma vergonha essa derrota. Você falou pra mim, pro Bruno e pro Pedro, a gente jantando depois do jogo. Você falou, tô assistindo uma série, né? Você falou... Tô sentindo uma assistindo a série do Beckham. Do Beckham. Você falou, né? Tô conseguindo assistir uma série, né? Só viu 15 minutos que ele não viu tudo. Viu 15 minutos só ou já viu? Não, já vi os 2 primeiros episódios. Os 2, né? São 4. Não dá pra assistir direto, né? Porque... porque quando eu tô assistindo alguma coisa... Meu Deus. Bruno. Tem que ter uma interrupção. Fica se preocupando aí com o IPI, né? Mas fala, o que você quer falar da série? O que você quer falar da série? Você vai ver lá na série o que acontece em 2 minutos. Filho, em 99. Claro que eu vi. Eu já tinha visto esse jogo do Solskjaer. Claro que eu tinha visto. Futebol, eu sei um pouquinho de bola. Eu não sou que nem vocês. Não, mas eu sei. Futebol proporciona essas coisas. Tá bom, mas uma coisa é 1x0, você fazer 2x1 nos acréscimos. Agora, você fazer 3x0. Europeu. Você fazer 3x0. Você ter 3x1 com pênalti a favor. Não, e aí, Bruno, é o que eu falo. Não dá também pro Textor vir com essa atitude toda só falar de corrupção. Corrupção ele foi muito mal lógico. Em tudo. Não foi muito mal em tudo, porra nenhuma. Ele foi. Porque a CBF tem que ser criticada. Tem. Agora, corrupção é uma coisa que comprovadamente já foi provado que já existiu muito na CBF. É uma palavra que tem ligação com a CBF, corrupção. A gente teve presidente preso, a gente teve presidente banido do futebol, a gente teve presidente proibido de sair do Brasil. Corrupção e CBF são palavras que combinam. Mas nesse caso, o Textor, ele errou
Porque ele poderia falar da arbitragem. Não dá pra falar de corrupção na arbitragem sem provas, mas de erro ridículo dá. De arbitragem lixo dá. Foi uma arbitragem lixo. Mais uma vez o Braulio tem que ser punido e afastado. Acabou de sair de um afastamento. Aquela expulsão é uma vergonha pro futebol. Mas não dá pro Textor falar só da arbitragem, Bruno, e ignorar a entregada que o time dele deu. Sim. A culpa não foi só do árbitro, a culpa foi do Botafogo. Sim, o Botafogo teve toda a chance de ganhar o jogo, inclusive num lance que pra mim houve também um erro de arbitragem, que foi no pênalti dado pro Botafogo, que pra mim não foi pênalti também. E aí podia fazer 4-1 e acabar com o jogo, mesmo com 1 a menos. Ali foi um pouco logo depois da expulsão, teve o pênalti. Então, quando toda hora ficam colocando que tem esquema, que roubam, que não querem isso, que não querem aquilo, a arbitragem é ruim, isso é um fato bem claro. E não há uma preocupação em melhorar a arbitragem, não há essa preocupação, só há uma preocupação de reclamar quando você perde. E aí, quando tem uma acusação que há algo proposital, você tem que ter provas, mesmo que você pode achar o que você quiser. Achar, todo mundo acha um monte de coisa, mas para dizer, não, há um sistema de corrupção, há um esquema, há não sei o quê, você tem que ter prova, ou indícios, sei lá, áudios, qualquer coisa, alguma testemunha, olha, eu tenho uma testemunha que diz que tal árbitro se vendeu para tal, ou que mandaram o árbitro prejudicar o meu time, isso não existe, até agora ninguém apresentou nada disso, né? Então não há uma preocupação séria com a arbitragem, é uma preocupação só em reclamar quando você perde. Isso de todos os times, não é só o Botafogo. Todo mundo faz a mesma coisa. E sobre o campeonato e o jogo, né? Uma vitória fantástica do Palmeiras. Assim, num jogo desse tamanho é difícil realmente de lembrar uma virada assim mais recente. Né? Muita gente lembrou uma que o Palmeiras tomou na final da Copa Mercosul pro Vasco, lá em 2000, que estava 3-0, o Vasco virou para 4-3. Uma virada desse tamanho é muito raro. Em alguns jogos de Champions League, não exatamente América do assim. México, com o América do México, que aí ainda foram em 2 jogos, né? Era uma vantagem de um jogo pro outro, né? Não foi uma virada dentro do mesmo jogo. Aí você lembra aquele 6-1 também, que era um caso de 2 jogos do Barcelona no PSG, que foi 4-0, depois 6-1. Então é uma coisa muito, muito rara, difícil, né? Acho que o mais próximo disso, em um jogo só, foi aquela do Tottenham no Ajax, que o Lucas fez 3 gols. Precisava fazer 3 e fez 3, né? Aí ontem o Palmeiras virou para 4, né? 4-3. Mas do campeonato tem uma questão do Botafogo, o primeiro turno do Botafogo, ele ganhou todos os jogos em casa e ganhou alguns jogos fora muito grandes. Ganhou do Flamengo no Maracanã, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, ganhou do Grêmio em Porto Alegre, quando o Grêmio era vice-líder. Atlético perdeu no segundo, ganhou no Rio, no primeiro turno. E no Engenhão ele ganhou todas no primeiro turno. No segundo turno, eu nem vou para os jogos fora, porque os jogos fora, ok, são jogos difíceis, esse que o Vampeta falou do Galo em Belo Horizonte. Perder lá é normal. O Botafogo em casa, no segundo turno, em casa, onde ele ganhou todas no primeiro, ele ganhou só um jogo. Ele só ganhou do Bahia. No primeiro jogo do segundo turno em casa. Foi na segunda rodada do segundo turno. Primeiro jogo como mandante do Botafogo no segundo turno. Ele ganhou do Bahia. E depois ele não ganhou mais nenhum jogo no Engenhão. Ele perdeu pro Flamengo, ele empatou com o Goiás, ele empatou com o Atlético Paranaense, ele perdeu do Cuiabá e agora ele perdeu do Palmeiras. Então, teve essa queda bem grande em casa, que é onde o Botafogo ganhou todas no primeiro turno. E foi um diferencial, além dessas vitórias fora que eu já citei. Mas essas vitórias fora, elas são exceções. Não dá para contar, não, eu vou jogar fora contra tal time, eu vou lá e vou ganhar. Mas em casa que o Botafogo fez os seus pontos, assim, que consolidou essa vantagem vencendo todas. E agora, de 6 jogos no segundo turno em casa, ele só ganhou 1. Então, é um sinal, não só do jogo de ontem, de uma queda do Botafogo, que é natural. A campanha do Botafogo no primeiro turno foi anormal, mas o problema é que quando a sua expectativa vai lá no alto, a queda é maior do que deveria ser. Era normal que o Botafogo diminuísse o aproveitamento, mas está começando a diminuir muito, porque o psicológico está pesando muito. Eu acho que é isso, não é só ganhar o rendimento, Bruno, é sentindo a pressão. Isso. O Botafogo está sentindo a pressão. Porque teve um momento que eles estavam com 80%. Você fala, eles não vão ficar com 80%. Tá com 65%. Era muito, ninguém ia ficar com 80% de aproveitamento. Você ia falar, não, uma hora esse aproveitamento vai cair. Ok, isso é normal. O Botafogo não vai terminar o campeonato com 80%, 85%. Uma hora vai cair esse aproveitamento. Mas o problema é que quando você já tem a expectativa de que você vai ser campeão, e ainda pode ser, quando começa a dar sinais que pode não ser, a queda ela acaba sendo até maior do que deveria ser pelo emocional. Então isso eu acho que vai pesar muito o Botafogo. Eu acho que
Então, é claro que o Botafogo tem uma vantagem matemática que deve ser respeitada, mas eu acho que esse jogo de ontem pode ter realmente tirado o título do Botafogo. Eu acho que o emocional tá pesando bastante. E ó, eu vou ler aqui o que o Textor falou, tá? Porque o Textor fez ataques fortes ao Botafogo, à CBF, mas antes deixando aqui que a CBF ela vai entrar com ações criminais contra o John Textor e contra um influenciador mequetrefe, que eu não vou dar nome, que ele já tem até muita visibilidade, que também está esperneando aí pela fase do Botafogo. E a CBF vai entrar com ações criminais contra o John Textor e contra esse influenciador, após acusações de corrupção contra a entidade. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, também decidiu acionar criminalmente Textor. O dono da SAF do Alvinegro ainda pode sofrer punições no STJD. Contra o influenciador, a CBF já entrou com 2 ações criminais. Torcedor do Botafogo, ele tem chamado a entidade de corrupta por entender que o clube está sendo prejudicado no Brasileirão. Então é a CBF aí tomando as atitudes. E aí eu vou ler aqui o que disse o John Textor, que tem razão na reclamação do árbitro, na minha opinião. Ele não tem razão para falar em corrupção e ele não tem razão de não culpar também seu time. Eu acho, a gente vai debater aqui, todo mundo ontem, eu, Vamp, Bruno, vou perguntar pro Vander hoje também, a gente não achou a expulsão justa, foi um escândalo a expulsão do Adrielson. Do Adrielson. Foi um absurdo a expulsão, porque é último homem, não era, tava lá na ponta, não era um lance na direção do gol. E a outra, não teve violência no lance para ele ser expulso. Então, realmente prejudicou o Botafogo? Sim. Mas o Textor, a primeira coisa que ele tinha que falar era do time dele, que não foi firme, não teve culhão para segurar uma vitória de 3-0 depois de 3-1 com um pênalti a favor. Árbitro errou, mas culpa também é do Botafogo. Vamos abrir aqui, aspas pro John Textor. Ele fala o seguinte: o mundo todo viu. Isso não é cartão vermelho. Ele, o Adrielson, pegou a bola primeiro. Não tenho certeza nem se foi falta. Mas não é cartão vermelho. Ele mudou o jogo. Isso é corrupção. Isso é roubo. Por favor, me multa, Edinaldo. Mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. Ninguém merece isso. Esses jogadores do Palmeiras não querem ganhar desse jeito. Nós não queremos perder desse jeito. São 5 jogos seguidos. Isso precisa mudar, Edinaldo. Você precisa renunciar pelo bem do jogo. Isso precisa acabar. Isso é roubo. Me multa. Você não pode me expulsar. É meu estádio. Eu vou continuar aqui. Olha aí, ó. É o Textor desabafando. É o Textor falando da CBF. A CBF que, na minha opinião, é uma vergonha, sim. A CBF que em gestões passadas teve várias provas de corrupção, não na do Edinaldo. Então agora o Textor vai ter que provar, claro, na justiça. Vai receber uma multa que ele também não tá ligando, porque dinheiro é o que não falta. Tem razão a reclamação, Vanderlei Nogueira. Mas ele tinha que falar do time dele também. Porque é o que eu falo. Se o Botafogo jogasse bem, se o Botafogo tivesse convertido o pênalti, que perdeu quando estava 3-1, e um erro da arbitragem decidisse a partida assim, eu concordaria. A arbitragem foi um lixo. A arbitragem prejudicou o Botafogo. Mas a maior culpa da derrota do Botafogo ontem não foi do árbitro. Não, foi da frouxidão do time no jogo. Você lembra que eu falei aqui na abertura, falei, de arbitragem não quero nem falar. Eu sei que não foi mesmo uma boa arbitragem, foi uma péssima arbitragem pela importância do que aconteceu, mas não dá. Primeiro que eu também achei que não deveria ter colocado para fora o jogador do Botafogo. Acho que todo mundo concorda com isso, né? E entendo que o árbitro não é brilhante mesmo, mas a diferença de vantagem era tão acentuada que mesmo com esses erros crassos aí, você não pode lembrar da arbitragem nessa hora. O líder do campeonato estava ganhando por 3-0, teve um pênalti a favor
Em algum momento ficou com 10 jogadores, mas estamos falando do líder do campeonato. O Bruno ontem me lembrou, desde a terceira rodada, né, Bruno? Que depois que assumiu, não largou mais, tá certo? Quer dizer, esse é o time que estava ganhando de 3-0, dentro de casa, teve um pênalti a favor, e o seu principal artilheiro perdeu. Tá certo? Teve uma bola na trave, inclusive, na trave do Palmeiras. Enfim, era para ter cuidado do jogo no primeiro tempo, passou a não jogar nada no segundo tempo, muito pouco, e tem que entender que estava enfrentando o Palmeiras. Não estava enfrentando o Nogueirópolis, estava o Palmeiras, que seguramente viria tentando fazer melhor do que aquilo que quase nada fez no primeiro tempo. Então não pode reclamar da arbitragem. É isso, concordo com o que foi dito aqui. Foi uma grande lambança do Botafogo, passou para a história, mesmo conquistando o título. Se ele alcançar o título, eu ainda acredito que ele está brigando fortemente para ganhar o título. Ainda assim, essa será uma mancha, né, um hematoma que vai carregar na história da conquista desse título de 2023. Com relação ao que disse o presidente do Botafogo, o presidente da SAF, eu queria lembrar, com relação ao presidente Edinaldo Rodrigues, que é verdade, ele não é atingido nessa conversa aí, mas ele participou de administrações passadas. Ele faz décadas que ele está no futebol, inclusive dirigindo a Federação Baiana. Ele participou de conselhos. Ele foi chefe da delegação chefe da delegação brasileira, participou de Assembleia Geral. Ele sempre esteve lá para aprovar contas, desaprovar, para discordar da gestão, para aplaudir a gestão. Então não é que ele apareceu agora e ele nem sabe o que aconteceu no passado. Ele esteve muito próximo das gestões anteriores que tomaram pancadas aí na justiça, tanto na justiça internacional como na justiça brasileira. Tiago Asmar. E a gente teve também o Abel Ferreira falando dessa reação do Textor, tá? O Abel Ferreira falou sobre a situação e ele meio que defende o Textor. Ele fala que as pessoas não entendem a emoção, é sempre o que eu falo aqui. Que o próprio Vamp, ele fala, tem jogador que reclama muito. Eu acho que é do temperamento, eu acho que não é algo controlável. Não é. Eu acho que tem pessoa que estoura mais, tem pessoa que estoura menos. O Abel Ferreira falou sobre a situação e ele meio que defende o Textor. Vamos aí escutar o que falou Abel Ferreira sobre o ataque aí do Textor à CBF. Falar do Textor, eu já disse, para mim é um dos melhores presidentes que está aqui no Brasil. Só que o futebol tem disto, tem muitas emoções. E quando o jogo está quente, por isso é que eu acho que às vezes os jornalistas não entendem, porque não estão ali, não sentem o que nós sentimos. Vocês viram o central, o zagueiro do Botafogo a sair e a chutar o microfone, porque são momentos muito intensos e só sente quem lá está dentro. Por muito que o jornalista, ou o meu pai, ou a minha mãe queira sentir, é impossível. Ninguém sabe o que é ser mãe, só as mulheres é que sabem o que é ser mãe. Porque sentem. E, portanto, esta parte emocional nós temos que entender. E para vos dizer, o errar não é o problema. O errar é se nós não percebermos que erramos. E eu já falei com ele, com o presidente do Botafogo, como eu acho que já o disse isso publicamente, portanto não é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Acho sinceramente que é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. O que ele diz em relação a tudo o resto, eu não vou... tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo que eu penso, é melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é minha função. Mas em relação àquilo que se passou entre nós os dois, está completamente sanado, resolvido. Ele sabe o que é que eu penso sobre ele como presidente. Olha aí, ó. Já deu currículo também, não? Como assim? Abel não deu currículo também, não, pro John Textor? Por quê? O que você tá querendo dizer, irmão? O cara é dono de time na Europa, irmão. Você é bom, você acha que ele elogiou? Você acha que ele elogiou o Textor? Não, presidente, nunca viu o John Textor aqui no Brasil? Então você acha que ele puxou o saco pra ter uma vaguinha lá no Lyon? Lá no Lyon, lá no Crystal Palace. Ou a Premier League. Você acha que é por Benfica isso? também? É Benfica que ele tem um pedacinho também? Não sei, Benfica não sei. Mas, ó, eu vou entrar na onda do Abel. O Textor falou merda. Vai que eu pego uma assessoria lá no Lyon, lá no Crystal Palace. Você gosta da Eu vou entrar...
Você gosta da França, né? Lógico, eu também tô nos esquemas aí, né? Então, né? Agora, vai que ele tá falando do coração mesmo. Porque eu sou que eu defendo o cara que explode no momento da emoção. Porque eu explodo, irmão. Sempre fui assim no futebol. Nunca joguei porra nenhuma e queria brigar. Eu nunca vi o Abel chegar, dar uma coletiva lá, a nossa presidente é a melhor do mundo, não sei o quê, papapá. Ah, mas ele comprou o barulho da Leila quando eu tava vaiando a Leila. Ele comprou. Agora, vamos lá. Por ontem, ninguém tem que defender o John Tex e nada. Tá todo errado. Por quê? Se eu quiser defender, eu vou defender. Ah, mas vai... Ué, eu acho que ele tá errado em falar em corrupção. Vai que você... Ele não pode falar em corrupção. Você tá começando a ir pro lado errado. Ele falou roubo. É, mas ele falou corrupção, mas ele falou roubo. E o Abel tá sendo coerente. O Abel também falou roubo recentemente. Ele não poderia criticar. Ele fez a mesma coisa. É o seguinte, o que me incomoda é sempre quando alguém ataca pesado a CBF, a gente agir como se a CBF fosse um pilar da moralidade. Aí também não. Ah, não pode acusar. Ah, não pode. Só que a CBF pode fazer os absurdos. O árbitro errou porque errou mesmo. Eu sei. Quando ele fala a palavra corrupção, ele erra. E aí o Edinaldo tá entrando lá na justiça contra ele. Só que a CBF é uma vergonha pro futebol brasileiro. Ele dá essa entrevista? Acho que ele ia reclamar um pouquinho. O quê? Assim, o problema... Não. O que eu digo é... 4x1, ele tá com aquele chapéu. Não ia falar nada, ia estar dançando. O Palmeiras já foi prejudicado por arbitragem. O Flamengo, o Corinthians, o Santos. O Corinthians foi recentemente prejudicado. Que a CBF é uma vergonha? É. Então, ele pode ter a razão dele para reclamar. Ele erra quando ele não critica o time dele, que foi o maior culpado, e quando ele fala a palavra corrupção sem ter prova. Sim. Que aí ele tem que provar. Mas reclamar da CBF é o que eu acho que todo mundo tem direito. A CBF, pra mim, é a vergonha do futebol brasileiro. Eu acho que não há uma preocupação de verdade com melhorar alguma coisa. Porque é só quando perde. Se tem alguma coisa, o meu time ganhou hoje, só que o meu adversário ele foi prejudicado. Isso. E amanhã pode ser o meu time. Então eu vou falar hoje que houve um erro a favor do meu time e eu quero que a arbitragem aqui melhore, porque em outras rodadas o meu time já foi prejudicado, mas hoje ele foi ajudado e a gente quer que a arbitragem melhore. Isso não existe. Isso não existe. As pessoas só reclamam quando perde. Ganha de 4x1. Não ia ter nada. Sai com resultado positivo. Ele ia entrar com o chapéu no campo. Ia dançar no vestiário. Ele ia na torcida. Ia dançar no vestiário. Esse é o ponto. Que a arbitragem é péssima, isso a gente fala aqui todo dia. Mas o que é o correto? Você ter uma preocupação real. Olha, estamos todo mundo aqui, ninguém está satisfeito com a arbitragem. Temos aqui 20 clubes na Série A, ninguém está satisfeito. A gente tem a opinião que a arbitragem é ruim, nós queremos ter uma conversa com o pessoal da CBF para discutir isso aqui, para saber como é que isso pode melhorar, como é que isso é feito, o que a gente pode fazer. Não existe. É cada um puxando para o seu. Esse é o problema. Que a arbitragem é ruim, mas não há uma preocupação real. Há uma preocupação em reclamar quando você perde. E isso que é ruim. Se ele chega e fala, olha... ou quando alguém chegar num dia que eu ganhei o jogo, mas houve um erro grave contra o meu adversário e a gente tem que falar sobre isso porque a arbitragem aqui tem que melhorar. No outro jogo meu time foi prejudicado, hoje ele foi ajudado. Não existe isso. Então isso que é ruim. E corrupção, independente da entidade, você tem que ter prova. É uma coisa muito fria assim. Bruno, eu vou te contar rapidinho pra gente chamar um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Eu sou muito frio em relação a essas coisas. Assim, corrupção. Aqui tem um documento que prova isso. Aqui eu tenho um áudio que mostra uma conversa entre tal e tal. Eu tenho uma testemunha aqui, ele está disposto a dizer... Como aconteceu com o Marinho, como aconteceu com o Marco Polo Del Nero. Aí foi uma investigação do investigação FBI. E foram banidos de futebol, presos, No caso do Del Nero foi na FIFA, né? Na justiça ele acabou não respondendo, mas a FIFA o baniu. O Marinho foi preso e foi condenado nos Estados Unidos. Assim, acho que tem que ser uma coisa bem fria. Assim, tem provas? Sim, a prova é sobre o quê? Isso. E quem cometeu algo errado, um crime ou sei lá o quê, tem que ser punido com provas. É isso. Não gritaria. Tenho aqui uma testemunha, ele está disposto a dizer. O que você tem a dizer? Sei lá, eu sei que tal árbitro se vendeu para tal pessoa. É uma testemunha falando, tem um áudio aqui, tem um print de uma conversa. Não existe, é só gritaria quando perde. Então, isso aí não adianta nada.